começar então. Viver é sofrer, né? E desde cedo precisamos olhar para o sofrimento como algo que faz parte da nossa existência. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, ó: o diamante não pode ser polido sem fricção, e nem o homem pode aperfeiçoar-se sem o sofrimento. É interessante esse provérbio, né? Então, o sofrimento, ele nos ensina, né? Ele é pedagógico, principalmente quando a gente encara ele sobre a perspectiva cristã. A cura do cego de nascença, você pensa o seguinte, na quarta-feira aqui, depois do culto, a gente ficou aqui conversando exatamente sobre isso, né? Conversamos muito. Depois, no final, eu vou mostrar uma coisa que o Bruno mandou para mim, sensacional, maravilhosa. Ele escreveu um poema com 71 estrofes sobre esse capítulo. 71 estrofes. Não é 7 estrofes, são 71 estrofes. Se eu começar a passar ele aqui, a aula vai ser o poema. Mas a gente está conversando sobre isso. Antes da gente iniciar, eu quero que você pare e pense numa coisa só. Um cego de nascença, uma doença congênita, uma pessoa que não tinha a noção do que é isso que você está vendo aqui. O mundo, as pessoas, as cores. Ele não tinha, presta atenção só nisso. Ele não tinha a menor noção. Ele nasceu cego. Tá certo, gente? Ele nasceu cego. Ele não sabia como era uma pessoa, como era uma árvore, o que é o azul, o que é o rosa. Ele não sabia nada disso. Ele nunca enxergou. Então, esse é o 6º milagre registrado por João. Ele tem o objetivo de que os seus leitores creiam que Jesus é Deus. E há 2 grandes lições nesse milagre. 2 grandes lições. A primeira lição, que Jesus é o Senhor do sofrimento humano. Ele se identifica com os que sofrem e realizou milagres para amenizar o sofrimento das pessoas. Ele veio para destruir o pecado, a morte, o poder do mal e o sofrimento. Então, essa é a primeira lição que a gente tira. E a segunda lição é que Jesus ensina que há 2 tipos de cegueira. 2 tipos. A física e a espiritual. A primeira, ou seja, a cegueira física, né, impede o homem de contemplar a criação natural. E a segunda, a cegueira espiritual, impede o homem de crer e contemplar as belezas espirituais. Logo, só existem 2 condições espirituais. A pessoa está nas trevas espirituais ou está na luz de Jesus. Não tem a terceira opção. Ou você está nas trevas ou você está na luz. Então, esses 2 ensinamentos, essas 2 lições a gente já tira logo de cara aqui. Jesus curou aquele cego das 2 cegueiras, tá? A física e a espiritual. O maior milagre não foi seus olhos físicos terem sido abertos, tá? Mas sim o seu coração abrir-se a Jesus, a luz do mundo. A lição de hoje é sobre o maravilhoso milagre da cura de um cego. Tá certo, gente? Jesus abriu, vocês podem ver, naquela época, no meio, né, judaico, a pessoa que nascia cega, automaticamente, né, se vocês leram o capítulo 9 durante essa semana, vocês sabem que as pessoas automaticamente, elas se tornavam mendigo. Primeira coisa, elas se tornavam mendigo. Então, não tinha previdência social, não tinha renda mensal vitalícia, BPC, não tinha nada disso. Tá? Pessoa que nascia cego, ela ia pedir esmola.
Tá certo, gente? Naquele contexto daquela época. Então, primeira parte do nosso estudo vai estar do versículo 1 ao versículo 7. Né? E ele diz assim, eu vou ler essa primeira parte aqui para a gente poder acompanhar o que aconteceu. Tá? Então vamos lá. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então Jesus viu. Tá? Ele olhou e falou, ele é cego de nascença. E os seus discípulos, olha só os discípulos, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, presta atenção na resposta, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Tá, gente? Aí você para de novo e pensa, o que ele viu? De que forma ele encarou o que ele viu? Ele nunca tinha visto nada. Pensa nessa situação. Imagina isso. O que ele viu? O que ele identificou? Olha que coisa, gente. Né? Então vamos lá, vamos trabalhar agora os versículos. Né? O texto começa, como a gente leu assim no versículo 1, né? Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Então, foi Jesus quem viu. Né? Ele não ficou cego, mas era vítima de cegueira congênita, ou popularmente era cego de nascença. Ele viu uma pessoa que não ficou cego. Uma coisa é você ficar cego, depois de ver. Outra coisa é você nunca ter visto. E não ter a menor ideia do que é isso aqui que a gente está vendo. Ele era um cego de nascença. Né? Então ele jamais contemplou a beleza da criação de Deus, mas foi a causa da... Qual foi a causa da sua deficiência visual? Né? Os discípulos reproduzem os conceitos religiosos da sua época. Olha só, os discípulos, por serem judeus, né? Vocês sabem que os discípulos eram judeus, Jesus era judeu. Tá certo? Então eles tinham na cabeça dele aquela coisa, principalmente se você for lá em Êxodo 20 e ver os mandamentos, né? O que está? Vou lá em Êxodo 20, vamos lá nos mandamentos, só para vocês terem uma ideia do que passava na cabeça dos judeus, inclusive dos discípulos. Quando você vê o versículo 4, que não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eles tinham isso na cabeça, os judeus. Tá, gente? A lei mosaica. Tá? Então, os conceitos religiosos deles, para olharem para aquele cego e perguntar para Jesus, quem pecou, ele ou os seus pais? Tá? Olha, né? A gente já leu, né? Então vamos lá. Os discípulos perguntavam à luz do que todo judeu aprendeu. Né? A cegueira era por causa dos pecados da própria pessoa. Você pode conferir isso lá em Deuteronômio 28, do 15 ao 68, em Jeremias 31:30, Ezequiel 18:4, ou do pecado dos pais. Né? Êxodo 25, que a gente acabou de ler agora, Jeremias 31:29, Ezequiel 18:2. Né? A causa da cegueira era interpretada como espiritual. Tá certo? A causa da cegueira era interpretada como espiritual para os judeus. Né? Um castigo pelo pecado dos pais ou do próprio cego. Era assim que os judeus interpretavam. Jesus rejeitou a interpretação dos discípulos. Primeiro, a cegueira não foi herdada como forma de castigo. A culpa pelo pecado é pessoal.
Se você for lá em Ezequiel, eu sempre uso esse texto aqui. Eu, particularmente, eu uso muito esse texto. Toda vez que alguém falar, teu pai é pecador, você é pecador. Não é. Então, vamos lá em Ezequiel 18. Só para a gente tirar essa dúvida. A minha Bíblia, que é da Sociedade Bíblica Brasileira, o título que ela coloca nesse capítulo é A Responsabilidade é Pessoal. Tá? Então, lá no versículo 20, depois você lê de Ezequiel 18. Lá no versículo, eu vou ler a partir do 19 e 20, só para a gente ter uma noção do que está na cabeça de Jesus. Então, mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e ele praticou, por isso, certamente viverá. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Olha o que está escrito aqui. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. O filho não leva a iniquidade do pai. A responsabilidade, todos nós sabemos, e isso aqui está mais do que claro, é pessoal. Certo, gente? Então, Jesus falou, a cegueira não foi herdada como forma de castigo, a culpa pelo pecado é pessoal. E segundo, aquele homem nasceu cego, para quê? Jesus explica, para que o milagre de Deus acontecesse em sua vida. Ou você acha que isso não estava na agenda de Deus? Curar aquele cego, né? Desde a eternidade passada. Ele estava na agenda, né? E sabia que ia encontrar o cego e o curaria, para a glória de Deus. Tá certo? Terceiro, as pessoas sofredoras, né, são oportunidades que Deus nos dá para trabalhar. Ele dá para nós também. O sofrimento humano é uma oportunidade de trabalho para os enviados de Deus. Então, no dia que você entender isso, que uma pessoa que está sofrendo, você pode ajudá-la com a palavra de Deus, com esclarecimento, né, sobre o que é esse padecer que nós temos nessa terra, que jaz no maligno, tá certo? Você vai conseguir, através da força do Espírito Santo, levar uma palavra, vamos dizer assim, de esclarecimento espiritual para uma pessoa como essa. O sofrimento é uma oportunidade para você trabalhar. Né? A seguir, Jesus afirma, né? Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Vou lembrar do Braille. Todo mundo sabe o que é o método Braille, não sabe? Né? Quem não sabe, Luiz Braille é o inventor do alfabeto para cegos, né? Que tem o seu nome. Ele ficou cego aos 3 anos, o Braille. Né? Provavelmente por causa de um acidente, um grave acidente. Pois bem, apesar de cego, Luiz Braille, né, estudou e finalmente inventou um alfabeto de cego, o mais conhecido e adotado pelo mundo. Luiz Braille, o cego que por causa da sua deficiência viu e faz os outros cegos verem. Olha só, que interessante, né? A gente vai pesquisar e encontra essas coisas. Tá certo, gente? Mas nós conhecemos Jesus, que sendo a luz do mundo, se fez homem e iluminou a nossa vida, curando-nos da cegueira espiritual. Ele, não sendo pecador e não tendo pecado em sua vida, fez-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso quer dizer? A gente fala disso aqui. Justiça de Deus é como você vai se apresentar perante Deus. Né? Como que você vai se apresentar perante Deus? Se é por causa dos teus méritos, você está fulminado. Tá certo? A gente tem que ter essa convicção. Você, para se apresentar perante Deus, Deus tem que olhar para você e ver Cristo. Se ele não vê Cristo, realmente você está fulminado. Porque mérito nenhum nós temos.
Isso é que é ser justiça perante Deus. Não é Ele ver você, é ver Cristo. Está claro isso? Lembra lá atrás, o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta? É o sangue. Se você não tiver coberto pelo sangue, né, não adianta, você está fulminado. Não tem mérito nenhum em você, nem em mim, nem em ninguém. Só nele. Amém? Gente. Então vamos lá. A narrativa continua, no versículo 6 e 7, né? Que a gente já leu. 3 detalhes. Primeiro, o método do milagre. Primeiro detalhe, lodo feito com saliva e terra aplicada nos olhos. Por que Jesus fez isso? Não há explicação satisfatória, concorda? Barro feito com saliva não tem poder medicinal. Nem a água do Rio Jordão, onde Eliseu mandou Naamã mergulhar e ser curado da sua lepra. É o poder de Deus. Não adianta você ir lá no Rio Jordão e se jogar nele, não vai adiantar nada. Não adianta você cuspir no chão agora, fazer um lodo, passar no olho, não adianta. Eu tive que fazer uma operação de catarata semana passada, senão eu não estava aqui falando com vocês. Ou pelo menos lendo aqui. Tá certo? Nem tentei, tá certo? Fazer lodo e passar no olho. Nem tentei. Fui para o hospital. E dia 6 de novembro, agora, se Deus permitir, vou fazer a outra vez. Aí vocês vão ver o que quer ver aqui. Né? Vamos lá. A idade chega, vai dando ruim, um monte de coisa. Vamos lá. Segunda, o local do milagre. Tá? Então não é água do Rio Jordão. É interessante esse negócio. Eu graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ir em Israel e eu vi muita gente lá se jogando no Rio Jordão. É impressionante. Não adianta nada, gente. Não adianta nada. Tá? Deixa para lá. Vamos lá. O local do milagre. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Né? Havia alguma coisa especial na água do tanque de Siloé? Não. Claro que não. Né? Apenas o simbolismo. Qualquer pessoa pode ser curada espiritualmente, só que precisa ir ao verdadeiro Siloé, que é Jesus Cristo. Né? Ele é o enviado do Pai para salvar os pecadores, gente. Não adianta você ir lá no tanque de Siloé, no templo, não viu o outro lá? A gente trabalhou há poucas semanas atrás, lá no tanque de Betesda, né? Esperando o anjo que descia do céu, mexer. Não é, cara. É Cristo. Terceiro, o segredo do milagre, né? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele obedeceu. O segredo é a obediência. Esse é o segredo. É a obediência. Né? Ele obedeceu a ordem de Jesus e toda a obediência é o quê? Imediatamente recompensado. Não adianta, você tem que obedecer. Ele mandou, você vai. Tá? Então a gente falou da cura física, né? Agora vamos entrar na cura, né? Da cegueira espiritual. Tá? No contexto da época, a cegueira transformava o cego no mendigo. Não tem como, era assim. O cego vivia de esmolas, mas a cura física do cego criou um reboliço na sua vida. O milagre de Jesus produziu uma mudança na aparência e na maneira de andar do ex-cego. Claro. Imagina, uma pessoa cega, vocês sabem exatamente como uma pessoa cega anda. Né? Vocês já devem ter visto, obviamente. Ele passou a ver. Então, ele ficou até diferente, né? A expressão dele, facial, ficou diferente. Tanto, né, que as pessoas ficaram em dúvida. Ué, será que é ele mesmo? Não é isso que está no texto? Os seus vizinhos questionaram se era ele mesmo, né? Versículo 8 e 9, os vizinhos, né? Aqui, ó, versículo 8 e 9 diz assim, ó. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como um mendigo, perguntavam, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu, cara. Pô, uma grande lição.
ninguém fica ou age do mesmo modo após ser curado por Jesus. Certo? É por isso que muitos se espantam com as mudanças de uma pessoa transformada por Jesus. Né? Você que era cachaceiro, pagodeiro, funkeiro, sei lá o quê. Não é? Imagina hoje, né? Sentadinho aqui na igreja, bacana, né? Falando de Deus, falando da maravilhosa obra da cruz. Ninguém acredita, cara. Pô, é o fulano mesmo? Que isso, olha lá, o cara agora é crente, não é assim que o pessoal fala? Era mentiroso, né? Gente. Se você é curado espiritualmente, você muda. E as pessoas vão notar imediatamente isso. Se as pessoas não notarem, tem problema. Pode ter certeza. Então, depois os seus vizinhos perguntavam, como o milagre aconteceu? Versículo 10 a 12, diz assim, perguntaram-lhe, pois, como é que foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Né? E os vizinhos, A partir desse momento, o cego é um homem de Deus. Ok, gente? Ele vai conhecendo, é a revelação progressiva, né? Os fariseus, olha só, rapaz, toda vez que eu leio esse texto aqui, eu lembro do Ideraldo, né? Que Ideraldo que usa muito esse versículo, né? Nas pregações dele. Então, os fariseus, usam outra estratégia, né, com ele, né, tentando colocar o cego contra Jesus. Está lá no versículo 24 e 25. Os fariseus disseram, ele foi na presença lá, foi para o templo. Né? Os fariseus, dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Né? Falando de Jesus. Eles tentam colocar uma fenda entre Jesus e o homem curado. Longe de ceder à sedução e pressão dos fariseus, o que fora cego deu outro ousado testemunho. Qual foi o testemunho, Ideraldo? Agora eu vejo. Não é isso? Os fariseus, é que esse homem que te curou é pecador. Né? Se é pecador, a resposta dele, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus, não é? Eu era cego e agora eu vejo. Se ele é pecador, eu não sei. Mas ele me curou. E só Deus pode fazer isso. Mas ninguém pode fazer isso. Deus. E Jesus é Deus. Né? Os fariseus usaram manobras evasivas, tentando se livrar das evidências do milagre. O cego estava dizendo, contra toda a autoridade de vocês, eu coloco esse grande fato da experiência. Eu era cego. Mas agora eu vejo. Glória a Deus. Gente. Deus está trabalhando na sua vida. Após ser curado fisicamente, né, Jesus também vai curar você, eu, espiritualmente. O homem cego, né, foi expulso e excomungado da sinagoga. Está lá no versículo 34, gente. Ele diz assim, lá no 34, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e os expulsaram. Expulsaram ele da sinagoga. O cego, principalmente, porque isso foi no sábado também. Né? No sábado. Jesus curava no sábado. Ele fala, meu pai está trabalhando até agora, eu também. Não é isso que Jesus falava? Nós chegamos agora ao ápice da narrativa, né? Chegou a hora em que o homem será curado da sua cegueira espiritual. Está no versículo 35 a 38. Diz assim, versículo 35 a 38. Ouvindo Jesus
que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já tens visto, e é o que te fala, e o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Você só adora a Deus, certo? A mais ninguém. Então, ele reconheceu que Jesus era o próprio Deus. Tá certo, gente? Então, continuando aqui, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então chegou a hora em que o homem será curado da sua cegueira espiritual. O texto registra 4 características dessa visão espiritual. Tá? Então vamos ver aqui, 4 características. A primeira característica, a visão espiritual é uma iniciativa de Deus. Jesus ficou sabendo que o cego foi expulso da sinagoga, então o Senhor o procura e o encontra. A visão espiritual é uma iniciativa divina. Tudo começa com Deus. Somente Ele pode nos encontrar no meio das trevas espirituais. Mas ninguém vai te encontrar, não tem como, só Deus pode. Né? Essa primeira característica, né? Um cego não pode curar a si mesmo, primeira coisa. Ou seja, um pecador, por si mesmo, não pode ser curado espiritualmente. Deus é soberano em nos salvar. Então está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, ó: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Remissão é perdão. Né? Então, Ele nos liberta, não é você, não é ninguém, é Deus, através de Cristo na cruz. Ali está o ato da tua liberdade. Né? Ele é quem nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em Efésios 5,8 diz assim, ó: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Jesus nos acha em meio às trevas do pecado. Ele nos acha. Tá? A segunda característica, a visão espiritual, ela nasce pela fé na palavra de Deus. Então, de que forma isso acontece? Olha só, Jesus vai ao encontro e pergunta: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Observe que ele quer saber para crer. Ele só queria saber quem era para nele crer. Então vamos continuar. Ele estava perto do Salvador e a palavra estava perto dele. Né? Cristo é a palavra de Deus. É o próprio Deus. O mendigo ouviu e creu no que Jesus afirmou. Por quê? Né? Aí vem o porquê. Porque a fé nasce pelo ouvir a palavra de Deus, gente. A Bíblia foi escrita para produzi-la. A pregação é feita para gerar fé. Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Tá? Terceira característica. A visão espiritual reconhece a Jesus como Filho de Deus. Então, essa é uma característica quando você é curado da cegueira espiritual. Tá? Qual é essa característica? Você reconhece Jesus. Né? Jesus se identificou como Filho de Deus, ou seja, o Messias, o Filho do Homem, e o mendigo cego creu. Né? Jesus lhe disse: já tem visto? É o que fala contigo. Jesus se revelou e o homem o recebe. O homem disse: eu creio. Difícil você falar isso? Eu creio. Né? Eu acredito que és Deus. Jesus é Deus. Se a gente não acha isso, podemos ir embora agora. Né? Podemos sair daqui agora. Jesus é o próprio Deus. O Evangelho de João
Um dos principais objetivos do Evangelho de João é mostrar que Jesus é Deus. Ele não é uma criação, ele não foi criado. Ele estava com Deus desde o início. É muito complicado, talvez, para a nossa mente limitada, humana, né, entender isso. Mas são 3 em 1. Né? Jesus é o próprio Deus, que é o Pai e é o Espírito. Não tem como. Né? A visão espiritual reconhece a Jesus como Filho de Deus. Todo aquele que acredita que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O cego passa a enxergar Jesus pelos olhos espirituais. Os olhos do seu coração foram abertos. É nesse momento que você perde a cegueira espiritual. E quarta característica, né? A visão espiritual é uma iniciativa divina. Exige fé. Reconhece quem é Jesus e resulta em adoração. O homem reconhece que Jesus é o Senhor e o adora. Tá certo, gente? Ele reconheceu. Naquele momento, ele foi curado completamente. Não só da cegueira física, como da cegueira espiritual. Ele cai aos pés do Senhor em atitude de reverência e adoração. A verdadeira adoração se fundamenta no conhecimento. Né? Lá em João 4, 22, 23, quando ele está conversando com aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, né? O que ele diz? O que está lá? Nós adoramos o que conhecemos. Certo, gente? É só você ir ligando, né, todo o evangelho aqui. E Jesus encerra o episódio com o cego. Ele diz que veio ao mundo por 2 motivos. Primeiro motivo, ele veio para que os cegos vejam. Né? A visão espiritual será dada a todo aquele que pedir sinceramente. Segundo, ele veio para que os que pensam ver tornem-se cegos. Era o caso dos fariseus, dos doutores da lei, dos legalistas. Tá certo? Ele fala principalmente aos fariseus que se achavam iluminados espiritualmente e perfeitos de caráter. Eles criaram, né, a própria condição de ser salvo. As próprias regras para serem salvos, eles criaram. Não é isso? E para a gente encerrar esse trecho aqui que a gente está estudando. Jesus curou o cego mendigo de sua cegueira física e espiritual. Você também precisa ser curado por ele. E a cura da cegueira espiritual é mais importante do que qualquer cura física. É melhor que você vá para o céu, cego e aleijado, né, do que ir para o inferno sadio e robusto. Tá certo, gente? Para isso que serve a cura da cegueira espiritual. Então é melhor você ir para o céu cego e aleijado do que ir para o inferno malhando, né? Não adianta. Glória a Deus. Então, é isso, gente. É um trecho muito interessante que eu estudei bastante. Vou fazer uma conclusão diferente aqui, tá? Vou fazer a conclusão 1 e a conclusão 2. Ok, gente? Conclusão 1 é a seguinte. Vou usar a 70ª e a 71ª estrofe do poema do meu irmão Bruno aqui. Tá certo? Quem quiser as 71 estrofes, fala com ele que eu estou fazendo sem autorização aqui de direito autoral. Tá certo? Então, aqui, ó. Ele fez um poema com todo esse capítulo, é maravilhoso. E para eu não ter que ficar declamando aqui, eu não sou bom para declamar, então vamos lá. 70ª estrofe. E você, leitor ouvinte, já teve seus olhos abertos? Ou infelizmente deve ser dito que seu pecado permanece? Jesus deseja curá-lo do pecado, que desde o ventre te acompanha. Creia que ele pode salvá-lo da eterna vergonha.
Amém. Glória a Deus pelo nosso irmão ter essa capacidade maravilhosa. Deus te abençoe, meu irmão. Então vamos em frente. Agora, fala, meu irmão. Hein? O que é? Claro. Se ele me autorizar, depois eu coloco no grupo da igreja. Tá? Hã? Tá bom. Então, essa é a conclusão 1 que eu estou usando o poema do meu brother aqui. Então vamos lá. Segunda conclusão. E a única que eu poderia tirar, vou usar as palavras do próprio cego, né? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. A glória a Deus. Amém? Então, terminando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão Eduardo, encerra uma oração. Pai bendito, Pai amado, graças te damos, Senhor, por esse dia. Só Tu, Senhor, é capaz de realizar a obra completa, Deus, como Tu fizeste com este cego, Pai amado. No momento que ele abriu seus olhos, de fato, ele contemplou a glória de Deus, Senhor. Não houve nenhum espanto neste cego, conforme relatado no próprio texto. Ele apenas abriu seus olhos e enxergou a luz, a verdadeira luz de Cristo, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de toda manhã de domingo, Senhor, podemos estar aqui na nossa igreja, reunido com nossos irmãos, aprendendo mais e mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Agradecemos mais uma vez pelo nosso irmão Gleiston, está sempre disposto a trazer o estudo para nossos corações, Senhor. É maravilhoso ouvir as Tuas palavras, Deus. Elas servem de consolo, elas servem de alívio, servem de esperança, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Louvamos a Ti porque verdadeiramente Tu tiraste o véu de nossos olhos, ó Pai amado. E com isso, Pai amado, conseguimos trilhar os Seus caminhos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por este privilégio, Pai amado. Que Tu continue conosco, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, agora vamos ter um intervalo e a assembleia, tá? Na próxima semana, como o pastor já avisou, o Júnior vai trazer um estudo aqui, vai usar os dois tempos aqui da parte da manhã nossa, para falar sobre a influência dessas mídias digitais, celular na vida, principalmente dos nossos jovens, né? Não precisa muito para a gente ver que as crianças estão passando o tempo dela todos com esse tal de celular, vendo um monte de coisa que a gente nem imagina o que eles estão vendo, né? Que por mais que você tente colocar um freio, colocar algum filtro nas internet, mas ele vai estar na escola com os coleguinhas que não tem filtro nenhum. Então, nem sempre a gente, vamos dizer assim, filtrar vai dar certo, tá? Porque ele vai chegar algum momento que ele vai estar na escola com um monte de gente. Nós não temos escola daqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né, ao alcance da maioria, escolas cristãs, né, com esse tipo de ensinamento e de esclarecimento para nossas crianças. Então, a gente já vem conversando, eu e o Júnior, entre outros irmãos aqui, sobre esse tipo de coisa. A gente chegou à conclusão que era melhor ele fazer um estudo sobre isso e apresentar para a gente. Então, era importante que não só quem tem filhos, adolescentes e crianças e adolescentes, mas todos nós, os que vão formar família, a gente está vendo aqui irmãos nossos que estão à beira do casório, aqui, essas coisas todas, né? Então, são pessoas que vão formar família e que vão passar por isso, tá? Eu acho importante a gente estar aqui, está sempre aqui, né, na casa de Deus, mas esse estudo vai ser muito interessante para nós, amém? Todo mundo aqui, chame seus amigos, seus parentes, etc. Venham para cá, venham para a casa do Senhor.
Então, intervalo e daqui a poucos minutos, assembleia.